Obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus, né? Estamos aqui, isso é muito bom, né? Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados por toda a equipe, né? Pelo plano espiritual, com certeza, nós já fomos assim que passamos pelo portão, né? A vocês também que estão assistindo ou vão assistir depois através do Facebook ou do YouTube, sejam muito bem-vindos também. Então, pessoal, vamos aos nossos recadinhos, né? Bom, o primeiro deles é com relação ao grupo de estudo Boa Nova. É um convite para que todos venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse mês é o livro do mês e está com desconto na nossa livraria. Então, venham, pessoal. O conhecimento nos auxilia bastante a compreender tantas coisas que estão ocorrendo nesse nosso planeta Terra, né? Os coordenadores, o seu Francisco, o Wagner, eles não dão prova, eles não fazem chamada oral. Pode vir, não é, Wagner? Então, não vai ter, não tem medo. Venham para esse bate-papo gostoso, tá bom? Ocorre todas as terças-feiras, das 20h15 às 21h15, na sala Herculano Pires, que é no andar superior. Subiu a escada, vira à direita, acho que é a segunda sala, primeira sala, tá bom? Facinho. Agora, a assistência social, ela está nos solicitando ajuda em 2 quesitos, né? O primeiro deles é para compor um enxoval das gestantes. Então, nós estamos precisando, que o estoque está zerado de fraldas tamanho P. Quem puder nos auxiliar, nós agradecemos, tá certo? E o segundo é com relação ao kit de higiene pessoal para as crianças da evangelização de sábado, né? E quem puder ajudar também trazendo, então, porque esse kit a gente pede escova de dente, creme dental, sabonete, shampoo, mas muitas vezes a criança que recebe aqui, o pai não tem, acaba usando a escova de dente do filho. Então, quem puder trazer uma para criança e uma para adulto, ajuda, né? São pessoas carentes que necessitam também do nosso carinho em relação à higiene pessoal, tá certo? Agora, com relação a um bazar, uma loja, né, que nós temos aqui na Rua Tijuco Preto, 204. Super pertinho aqui, gente. Então, é um bazar que agora está numa loja, mais organizado. Então, fica o convite para que vocês possam ir até lá, conhecer, ver. Mulher sempre gosta de comprar alguma coisa, né? A gente não pode ver. Então, vão lá visitar. Tem muita utilidade doméstica, tem muita coisa. Outro dia eu dei uma passadinha lá, mas estava muito cheio. Mas eu vou voltar, tá bom? Então, é aqui pertinho. Ele fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 17, e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. E o último recadinho é com relação à Feira da Solidariedade, agora, no domingo, dia 22, que ocorre aqui na rua, na frente aqui do Paz e Amor. Começa a partir das 9 da manhã e vai até às 17 horas. Então, é uma feira muito gostosa. Eu não sei se vocês já jantaram, mas eu vou torturar vocês um pouco. Então, tem pastel, tem as frutas com chocolate que a Heleninha aqui fica, vocês podem pedir para ela pôr um pouquinho a mais. Fala assim, olha, segunda-feira eu estou lá à noite, pede um pouquinho a mais. Já é caprichado, porque ela capricha, né? O seu Raul também. Então, tem fogaça, tem pizza, tem as massas, tem bolos. Gente, é muito gostoso. Tem música, né? Banda, dá até para dançar assim, quem for tímido, escondidinho. Então, venham participar, tenho certeza que todo mundo vai gostar, tragam a família, em vez de fazer o almoço, venha aqui ajudar, vai ver um monte de gente, vai conversar, é realmente uma feira muito gostosa,
tá bom? Nós vamos encontrar vocês aqui, né, Heleninha? Se Deus quiser. Então, agora vamos aos trabalhadores da noite. Quem vai fazer para a gente a leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial é o seu Raul. As vibrações gerais e os passes, a Marisaura. Vibrações das águas e a prece final, a Vera Lúcia. E hoje, a palestra que vai nos trazer o Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 15 e 16, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, é o Wagner, que vai sair lá dos botões mágicos e vai vir para cá, tá bom? Então, para todos nós, um bom trabalho, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Bom, de qualquer forma, mais uma vez, bem-vinda. O que precisar de alguma informação no final dos trabalhos, só nos procurar aqui, tá bom? Muito obrigado. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é mais do que meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas do mais alto, que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Do livro do Vigiai e Orai, Carlos Bastelli e irmão José. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem e nada a dizer, está procurando reconciliação. Não exija dos outros um pedido formal de desculpas. Não trupidias sobre a discreta atitude de humildade que reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar do passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mentores espirituais desta amorável casa de paz e amor, agradecidos estamos por estarmos todos reunidos em vossos nomes, noite esta, onde muito nos doaremos e também muito receberemos. E como agradecimento, Mestre amigo Jesus, a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.
Bonsoir. Boa noite. E eu começo pedindo perdão ao Raul, que na hora que ele foi fazer a leitura do Evangelho, eu, na hora de digitar, tirei um tracinho do 13. Então ele leu 12, mas a culpa é minha. É 13 o correto, tá? Desculpa, Raul. Então, eu também gostaria de aproveitar e agradecer o convite da equipe, para eu poder estar aqui colocando aí aquelas minhas observações a respeito desse trecho do Evangelho que foi me passado, né? Porém, eu tenho um toque que eu gosto de sempre começar as palestras me rememorando que isso é bom para mim, Wagner, e espero também ajudar os outros, que é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item número 4, que diz mais ou menos o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porém, eu gosto de trocar essa palavra espírita por ser humano. Aí eu não fico fechado num grupo pequeno de pessoas e procuro abrir para o mundo como um todo, né? A Terra como um todo. Para quem sabe a gente poder, com as nossas transformações, com as nossas melhorias, a gente poder fazer um mundo melhor e poder colaborar aí no caminho do mundo de regeneração que nós estamos a caminho, ok? E mais um outro toque, que é essa espiral de evolução, que é um símbolo, é um gráfico, que há alguns anos eu aprendi, e ela tem mais alguns detalhes que eu suprimi para não carregar tanto no momento, que é a mostra da nossa evolução, como é o nosso caminhar. A gente parte daquele pontinho lá embaixo, e com os nossos aprendizados, a gente vai aglutinando informações, e vai crescendo e vai se abrindo. Então, essa espiral ascendente, que é a nossa trajetória eterna. Seja hoje, no nosso grau evolutivo, seja quando nós estivermos na escala crística, porque todos nós chegaremos lá. Isso não tenhamos dúvida, todos nós. Alguns mais rápidos, outros mais lerdos, mas não importa. O importante é que todos nós chegaremos lá. Pois bem, para começar a falar desse trechinho do Evangelho, eu gostaria de introduzir com o significado dessa palavra, indulgência, que ela é muito usada dentro desses dois trechinhos que eu vou falar. E trechinho é um modo carinhoso de dizer, tá bom? Não é pejorativo, não. Trechinhos, trechos. Então, indulgência. Uma definição que eu achei interessante, que constam nos dicionários, é essa: tolerância às ações ou particularidade dos outros. Lembra quando eu falei da espiral ascendente? Que todos nós vamos ascender, chegaremos à escala crística? É isso daqui, um dos detalhes que a gente precisa. Ter essa indulgência. Saber que nós somos diferentes, porém, cada um tem a sua velocidade, tem o seu desenvolvimento, tem a sua aptidão aflorada por algum detalhe que, de repente, o outro, numa outra encarnação, vem e consegue chegar próximo. Não precisamos nos preocupar com isso. Então, é a tolerância que nós devemos ter. Ou seja, a tolerância com o nosso chefe, lá no nosso dia a dia de trabalho, com as bravezas dele, com os pensar dele, a tolerância com o nosso colega de trabalho, que a gente às vezes não se dá muito bem e não entende por quê, mas existe alguma coisa e não vale a pena ficar procurando. Vamos ter indulgências para a gente seguir em frente. E, nesse capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, foi-me pedido para falar sobre os itens 15 e 16. Então, dentro dessa parte,
está aqui os itens 15 e 16, nós temos ali contido a caridade material e a caridade moral, a beneficência, que é onde estão inclusos esses dois itens, a piedade e os órfãos. Como o Raul perguntou se alguém aqui é a primeira vez que vem participar do nosso Evangelho, ou alguém que está nos acompanhando pelas mídias digitais, ou que vai nos acompanhar mais tarde, deve ter acompanhado a semana passada a maravilha que foi. Nós tivemos a semana toda, desde o dia 1º até o dia 7, até o dia 8, né? Até o dia 8, palestras falando e explicando para nós a respeito do Evangelho, do livro, né? Então nós tivemos aqui com o Marcelo Fernandes uma apresentação extremamente feliz, interessante, cheia de conhecimento, mostrando para a gente as estruturas, como Kardec foi intercalando as informações, intercalando os estudos, para quê? Para facilitar-nos, para nos auxiliar, para que a gente possa melhor compreender o Evangelho. E é esse o trabalho que a diretoria de doutrina colocou esse livro como livro do mês, nesse mês de setembro, que é para nos auxiliar a interpretar, a entender, a saber cada uma desses trechinhos, como que ele é montado. Então, o Marcelo falou maravilhosamente bem, que geralmente ele tem, vamos colocar assim, 3 partes dentro de cada capítulo. Então, ele tem um trechinho do Evangelho, isso lá do Evangelho de Jesus, né, tirado de um dos evangelistas. Depois, tem um trechinho de observações, de colocações do próprio Kardec. E, por fim, tem algumas mensagens transmitidas pelos nossos amigos espirituais, querendo nos auxiliar ao entendimento daquele capítulo, ao entendimento daquelas palavras, para que a gente possa mais facilmente seguir o nosso caminho. Então, hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar, primeiro, do parágrafo 15, aonde é um trecho que um espírito protetor não se identificou, como em todas as palestras da semana passada se falou isso, muitos espíritos não se identificaram. Por quê? Importa saber quem é que deu aquela mensagem? Não. Importa saber o conteúdo da mensagem. A gente precisa se debruçar, estudar, aprender aquela mensagem. Então, esse caso aqui desse primeiro parágrafo, um espírito protetor. E ele se diz de Lyon, uma cidade francesa. E essa mensagem foi transmitida em 1861, que diz assim: meus caros amigos, cada dia ouço dizerem entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arroizais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostareis que fizessem o mesmo a vosso respeito. Alguém já falou isso de uma maneira um pouquinho diferente? Sim, o Mestre Jesus. Não fazei aos outros aquilo que você não quer que os outros façam a você. Então, nosso amigo espírito protetor já encaixou aqui no meio do texto dele essa pequena lembrancinha para nós. A indulgência não é também uma caridade? Ou seja, nós não nos importarmos com as atitudes dos outros, se são grosseiras, se são menos polidas, se
a pessoa usou uma palavra inapropriada para aquele momento, sejamos indulgentes. Tratemos ela com carinho. Com certeza, o nosso exemplo será muito mais importante a ela do que nós a repreendemos. Sei lá, de repente alguém passa aqui na porta e fala um palavrão. Tá ok? Não é um lugar apropriado para tal palavreado, né? Mas acontece que às vezes nós recebemos aqui na nossa casa pessoas que estão em tratamento, pessoas que precisam de um acolhimento diferenciado, pessoas que vêm buscar um auxílio, muitas vezes em situações muito necessárias, muito prementes de cuidados, de afeto, de carinho. E ele pode passar aqui e falar uma palavra não apropriada aqui na nossa porta, tá bom? Então, vamos ser indulgentes com ele. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma vibração, vamos auxiliar os nossos irmãos espirituais que vão prestar tratamento a esse nosso irmão de jornada que veio buscar aqui na nossa casa. Ah, mas e na rua, Wagner? A mesma coisa. Por quê? Um conhecimento que eu sempre falo, que é muito importante, que eu recebi da Dona Ivete, que é dirigente do trabalho de domingo pela manhã, é que a gente vem aqui para o Paz e Amor para aprender, para conhecer, para se melhorar, para agir aonde? Daquele portão para fora. É lá que está a verdadeira nossa prova. Aqui dentro, como a gente brinca nos nossos grupos de estudo, todo mundo é bonzinho, todo mundo dá risadinha, todo mundo acolhe, abraça, porque a gente está nesse clima que nos favorece, que nos impulsiona para essa relação. Porém, na hora em que a gente passa daquele portão para fora, tem alguns amiguinhos nossos que ficam ali só à espreita, esperando a gente ultrapassar esses portões. E aí, se a gente abrir uma brechinha, eles vêm e vão nos acompanhando. Tá bom? Às vezes, eles só nos acompanham, às vezes, eles tentam nos influenciar. Então, a gente precisa dos conhecimentos, das informações que nós recebemos dentro dessa casa. Desculpa. É muito pessoal o que eu estou colocando, porque realmente Paz e Amor em Jesus, para mim, foi um diferencial muito grande no meu dia a dia. Perdi até o tempo que eu estava. Caridade indulgente. Fazei pelo menos essa, mas fazei é com grandeza. Pelo que respeita à caridade imaterial, quero contar-vos uma história do outro mundo. Então, desse ponto em diante, esse espírito protetor, ele vai contar uma história de 2 homens. A primeira coisa que me chamou a atenção, nos dias de hoje, a gente já pode evoluir um pouquinho esse texto. E não pensar apenas em 2 homens pensando no sexo masculino. A gente pode pensar em 2 seres humanos, que poderia ser um homem, uma mulher, ou 2 mulheres. Então ele conta a história de 2 homens, eu vou continuar usando o termo homens, porque assim está grafado no Evangelho, que está aqui atrás de mim, estou procurando ele do lado, mas ele está atrás, no qual eles conviveram dentro da mesma época, e cada um deles recebeu um saco, aonde eles deveriam colocar tudo que eles ajuntassem durante a jornada deles. Um deles foi um homem rico, né? Cheio de posses, que no desencarnar dele levou um saco cheio de material, cheio de esmolas que ele deu, cheio de material que pudesse ser doado para outras pessoas. E um outro, uma pessoa mais simples, com muita dificuldade,
que levou o seu saquinho, que o saquinho dele foi pequenininho, na hora em que ele levou lá para o mundo espiritual. Chegando lá, quando foram ver, haviam algumas moedinhas. E Deus, que foi a pessoa que foi medir esses dois homens, né? Colocou a eles o seguinte: olha, você foi rico, você ajudou muito as pessoas, você deu bastante esmolas, porém, tudo aquilo que você deu foi em cima daquilo que era o seu excesso. Já o outro deu daquilo, da necessidade dele. Ele fez um sacrifício para dar aquela moedinha. Então ele deixou de, por exemplo, comprar um refrigerante para ele tomar, porque ele fez a doação daquela moedinha. E Deus, quando fez a pesagem dos dois sacos, mostrou que aquele saco pequenininho teve muito mais importância do que o outro. Não esquecendo que o outro também ajudou muitas pessoas, mas aquele pequenininho, ele soube como compartilhar tudo que ele tinha e não compartilhar apenas o excesso. Então essa é a primeira história que o nosso espírito protetor de Leão nos colocou. Já no parágrafo 16, o espírito se chama João, e ele deu essa mensagem em Bordeaux, 1861, Bordeaux, outra cidade francesa, em que ele faz a seguinte colocação: a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço ao próximo? Que com as sobras de seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz que tirinta de frio. Com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mas quentes, e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho com isso ficar com alguns rendados de menos, ou daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Essa segunda história que ele coloca, ele já faz a menção ao sexo feminino. Mas é somente o sexo feminino que pode fazer uma atividade dessa? Não. O masculino também pode. O masculino também pode se dedicar. Ele também pode comprar algumas roupas, alguns bens para fazer doações aos pobres, para poder os ajudá-los. E ele continua na história que vai em frente, que eu não postei aqui, senão ia ficar muita informação na tela, que já estão me avisando que está dando horário. Ele coloca um exemplo de uma mulher operária com baixos rendimentos e ele coloca o exemplo dela, que ela também pode auxiliar, mesmo que ela não tenha aquela facilidade financeira que a outra tem. Como? Auxiliando naqueles horários que ela tem disponíveis para fazer algum trabalho voluntário, para fazer alguma atividade que possa render algum retorno para essas pessoas necessitadas. Então, esses dois espíritos colocam para a gente duas situações que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Nós podemos fazer essa beneficência, podemos ajudar os nossos irmãos de jornada. Podemos, com aquele pouquinho, aquela horinha, aquelas 2 horas, aquela 1 hora, que a gente pode se dedicar a alguma atividade, executá-las para auxiliar os nossos irmãos. E assim, podermos fazer a nossa jornada evolutiva, nossa e dos nossos irmãos, muito mais tranquila, muito mais retilínea, para atingirmos a nossa perfectibilidade. Espero que nós possamos, em nosso dia a dia,
buscar aprender essas lições do Evangelho, buscar conhecer esses detalhes, essas situações que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, daquele portão lá para fora, ou daquele portão aqui para dentro, na hora em que a gente faz um donativo aqui para casa, para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos. Que todos tenham uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. E neste momento, nós vamos nos concentrando, elevando os nossos pensamentos para que o passe que vamos receber possa chegar até nós com a intensidade necessária para o nosso problema, para aquilo que estamos necessitando. Pedimos aos passistas que nesse momento se preparem para iniciar os passes. E cada um vai se sentando da melhor forma possível, vai se concentrando na sua necessidade, porque uma grande luz se faz no salão e ela vai penetrando os nossos pensamentos, fazendo uma grande faxina em nossos pensamentos, trazendo paz, trazendo calma, trazendo serenidade. E esta luz, ela percorre os nossos olhos, a garganta, o ouvido, eliminando os barulhos que muitos têm no ouvido, vai descendo pela garganta, limpando a garganta agora com este tempo tão seco. Esta luz, ela se espalha pelos nossos ombros, aliviando as dores dos ombros, desce pelos braços, pelos cotovelos, pelas mãos, pelos dedos. E ela volta e vai preenchendo todo o nosso tórax. Primeiro, esta luz vai fazer uma grande limpeza em nossos pulmões, nas vias respiratórias, eliminando todas as toxinas, toda esta poluição que temos respirado. E esta luz, ela vai até os nossos rins, que desce para a bexiga, para o canal excretor, vai eliminando todas as impurezas, e ela volta no nosso cardíaco, preenche todo o nosso cardíaco, as artérias, as veias, o pulsar, as arritmias, vai organizando todo o nosso cardíaco, o nosso baço, o fígado, o pâncreas, a vesícula. E assim, ela chega ao nosso estômago, faz uma grande limpeza em nossas emoções, que se concentram no estômago, e vai chegando até o intestino grosso, o intestino fino, vai limpando, vai reorganizando, eliminando pólipos, inflamações em todo o intestino, até chegar no canal excretor.
Agora que o nosso tórax está todo reorganizado, higienizado, esta luz, ela preenche o nosso quadril, eliminando as dores, desce pelas nossas pernas, pelos joelhos, chegando aos nossos pés, fazendo um grande tratamento nas dores dos joelhos, dos pés, do quadril, em toda a parte óssea. Esta luz, ela percorre toda a nossa coluna. E depois da coluna, pedimos a um dos médiuns que dê passe aqui na mesa, por favor. Depois que ela vai percorrer a nossa coluna, do alto da nossa cabeça até o final da coluna, nós estaremos com o nosso corpo físico reorganizado. E agora que nós estamos bem, nós vamos dirigir os nossos pensamentos para os nossos familiares, trazendo aqueles que não estão bem de saúde para esse passe, aqueles que estão em desarmonia, em desemprego, aqueles que estão em contenda nos trabalhos, vibrando por todos aqueles que estão no trânsito, pedindo a Jesus que esteja com todos eles. Mas agora, neste momento, nós vamos fazer uma vibração muito intensa por todo o planeta Terra, por todos os países em guerra, por todos os países que estão sofrendo com imposições de governos, por aqueles que estão sofrendo com as guerras, pelos refugiados que estão procurando uma pátria para se abrigar, por aqueles que estão nas ruas sem um lar. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, por aqueles que estão prisioneiros, por aqueles que estão vivendo nas cidades em guerra. E agora, para finalizar, nós vamos vibrar por todas as pessoas com desequilíbrio mental, pelos jovens que estão com depressão, por aqueles que estão pensando que a vida não vale a pena. Vamos vibrar por todos eles. Vamos pedir ao plano espiritual, aos psiquiatras do plano espiritual, que envolva todos os jovens, todas as pessoas com depressão, todas as pessoas que estão sozinhas em suas casas, que estão na rua, que perderam a esperança. E agora, envolvidos nesta luz que se faz cada vez mais forte, junto com a equipe de Maria que aqui se encontra, nós vamos envolver a nossa companheira Vera, que vai vibrar pelas águas e fazer a prece final. Que Jesus esteja com todos durante a semana, trazendo muita paz, muita alegria para cada lar. E agora, vamos vibrar pelas nossas águas, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, todos os caravaneiros que aqui já se encontram, para fazer a vibração das nossas águas, que possamos mentalizar agora a nossa Mãe Natureza, onde nos oferece uma vasta mata, os oceanos, os lagos, os minérios, onde esses irmãos caravaneiros colhem todos os lenitivos que ali se encontram, para que possam ser feitas as vibrações
para aquilo que nós necessitamos. Onde Ele escolhe, Ele envia para os planos espirituais, nos laboratórios, onde a equipe científica ali já se encontra, os médicos, os biólogos, os farmacêuticos, os pretos velhos, os caboclos e índios, transformando toda essa energia na medicação para cada um de nós. Aquele que não trouxe o seu vasilhame, que possa mentalizar os seus filtros, os seus lares, possam mentalizar um enfermo, um irmão morador de rua, aonde houver um ser nesse momento tomando um gole d'água, que possam receber os lunativos também que necessitam. E assim, Jesus amigo, sempre junto a esses caravaneiros, coordenando todo esse momento especial para as nossas águas, para os medicamentos que ali foram colocados. Que cada um possa, ao tomar a sua água, agradecer a esse Mestre Jesus, a essa espiritualidade bendita e redentora, que aqui acolhe a todos com muito amor. Agradeçam por suas águas. Gratidão, Mestre Jesus, por este momento e por esta oportunidade. E que agora possamos agradecer essa espiritualidade aqui presente, ao nosso Jesus amigo, à nossa Mãe Santíssima, o retorno aos nossos lares, por tudo que recebemos na noite de hoje. Que sejamos gratos e possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Que Jesus e a Mãe Santíssima abençoe a todos. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, muita saúde e muito trabalho. Que assim seja. Amor em Jesus.